do nosso seminário. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez, Seminário Mariano? Olha aí, que bênção, hein? Olha, então, pode geral, é uma alegria recebê-los. Hoje é o terceiro encontro. O primeiro encontro, a gente teve a presença do Padre Jacinto, falando sobre Nossa Senhora da Sagrada Escritura, na história da salvação. No segundo encontro, o Padre Yuri veio aqui para falar sobre os dogmas da identidade, da virgindade perpétua e da maternidade de Nossa Senhora. E hoje são os dogmas da glória. Então a gente acolhe mais uma vez com alegria o Padre Geraldo, que vai falar palavras de sabedoria, palavras de amor à Virgem Santíssima, para nos ajudar a viver esse terceiro dia do nosso Seminário Mariano, que já iniciamos com a missa. O seminário sempre começa com o terço às 8h30, a missa às 9h, e agora o momento de formação. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Eu convido todos a ficarem de pé, para desde já nós consagrarmos aos cuidados de Nossa Senhora das Dores esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Só lembrando duas coisas. Por que eu digo todos os santos e santas de Deus? Eu tenho medo de ficar em dívida com algum santo, então eu trabalho Eu nem falei que vou começar a tomar água. Eu sou carioca, mas eu tomo muita água. Normalmente eu devo tomar uns 5 litros de água por dia. Aí eu, preocupado, uma vez perguntei para o médico se era algum problema. Ele falou, não, quanto mais água, melhor. Então, né? Tem algum médico aqui? Não? Algum doutor, doutora de imagiologia? Então nós estamos como irmãos e irmãs para a gente falar um pouquinho da Imaculada, eu diria assim, o dogma da Imaculada Conceição e também o dogma da Assunção de Maria. E lendo, relendo, pesquisando e um pouco da experiência de padre, a gente vai percebendo que a gente precisa descer, porque se fica no alto, é bom ficar no alto, porque no alto a gente vê todos, mas nem sempre no alto, aquele que está no alto só olha no alto, e a gente precisa estar aterrissado, com os pés no chão. Então eu creio, tem seminarista aqui? Não. Porque se eu tiver alguma heresia, depois ele me entrega por isso, né? Brincadeira. Mas é mais no sentido para a gente relaxar um pouquinho. Como nós iniciamos rezando, mesmo assentados, eu convido vocês a fechar os olhos bastante e nós vamos pedir a vinda, a força do Espírito Santo para aquilo que vamos conversar, para aquilo que vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o desejo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu começaria dizendo com vocês o seguinte: nós participamos da Santa Eucaristia. Todo sábado nós rezamos a memória de Nossa Senhora.
E é muito bonito quando a gente chega numa comunidade, a gente falava na missa, que a gente reza como irmãos e irmãs, lembrando daquilo bonito que Maria fez na vida, na história, na caminhada deste mundo. Por isso, sobre o tema que vamos falar, hoje somos chamados a reinterpretar os dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção, considerando a tradição viva da Igreja, os avanços da reflexão teológica. Teologia é o quê? Estudo sobre Deus, né? As coisas de Deus. E a experiência cristã no mundo em que nós estamos vivendo. A gente precisa da tradição viva da Igreja, aquilo de profundo, bonito, belo que a Igreja nos apresenta. O dogma da Imaculada Conceição parece fácil de ser aceito no horizonte dos católicos. Nós somos católicos, né? Porque compreendemos que Maria é uma pessoa completamente iluminada por Deus. Ou seja, o templo humano onde o pecado não entra e a graça habita com intensidade única. Bem antes de se tornar um dogma, já se cultuava Maria como Nossa Senhora da Conceição, lá nos tempos antigos. Não vou trazer aqui muito número, não, sabe, porque essas coisas a gente não guarda, porque senão é palavra que vai, né? Mas o dogma da Imaculada Conceição, ele deve ser compreendido no horizonte da teologia da graça. Aqui a gente teria que falar uma outra palestra sobre a graça. Mas a teologia da graça quer dizer o quê? Toda iniciativa vem de Deus e Ele age gratuitamente por simples amor e não por causa de qualquer mérito humano. Deus sempre age por amor. Não é que eu sou melhor, o outro é melhor, ou fulano é melhor, o outro é melhor. E a graça, ela se torna efetiva, real, realizando assim o projeto salvífico de Deus, quando o ser humano acolhe a proposta divina. Ou seja, quando o ser humano acolhe a proposta de Deus, aí a gente faz a experiência do quê? Da graça. Você alguma vez já sentiu chamado por Deus a alguma coisa? Quando você diz sim, você não fica feliz? E às vezes você perde até um tempo para pensar. Na comunidade, às vezes o padre pede para você, por exemplo, tem alguém que está preparando para ser ministro da Eucaristia, ou pode chamar para você ajudar numa pastoral. Ou seja, o primeiro chamado que ele faz, o que você fica? Meio assim, não fica. Se você for firme, fica ou não fica? Né? Será que eu sou capaz? Será que eu sou digno? Né? Agora, aí quando a gente entra nessa história de salvação de Deus, existe, portanto, o quê? Um diálogo não somente de palavras, sem a resposta humana, que é possibilitada pelo mesmo Deus, a graça não se consuma na história. Ou seja, a graça acontece se eu dialogo com Deus e respondo. Por isso que eu posso reafirmar e ler de novo o que eu escrevi. Porque o que eu escrevi aqui foi depois de um estudo, eu vou tentar colocar palavras minhas em vez de pôr os escritos, que eram os palavrão. Eu traduzi por palavra menor, né? Sem a resposta humana, sem a resposta nossa,
que é possibilitada pelo mesmo Deus, a graça não se consuma na história. O dogma da Imaculada Conceição afirma que o segredo de Maria, mãe, educadora e perfeita discípula de Jesus, que respondeu a Deus de maneira total, tem a raiz na graça. Ou seja, a resposta de Maria foi o quê? Sim e sim. Ele recebe do Senhor um dom especial. Nasce mais integrada do que nós. Maria, quando nasceu, ela nasce mais integrada do que nós. Nós temos o quê? Os nossos pecados. E aí teria que falar sobre pecado original. Não sei se o padre de Leias falou alguma coisa, para quem já participou. Porque normalmente aqui eu estou seguindo um pouco o roteiro daquilo que foi pedido. Ou seja, ele recebe do Senhor um dom especial. Nasce mais integrada do que nós, com maior capacidade de ser livre e acolher a proposta divina. Entre graça de Deus e liberdade não há competição. Ou seja, ao contrário, quanto mais o ser humano se deixa iluminar por Deus, mais é livre para resistir ao assédio do mal e aderir ao bem. Assim aconteceu com Maria. Vou repetir porque isso é fundamental. Ao contrário, quanto mais o ser humano se deixa iluminar por Deus, mais é livre para resistir ao assédio do mal e aderir ao bem. Assim aconteceu com Maria. Imaculada significa o quê? Inteireza, liberdade profunda em Deus, que significa bem mais do que o livre-arbítrio para fazer escolhas. Essa liberdade é ao mesmo tempo dom e conquista. Daí eu posso dizer, o fato de Maria ser imaculada não lhe tira a necessidade de crescer na fé. Por isso é característica do ser humano que necessita aprender e evoluir. Daí aqui eu fiz um risco. Maria, ela não nasce prontinha. Vou explicando. Maria não nasce prontinha. Também ela é aprendiz da existência. Porque quando a gente vocês já ouviram o Evangelho, há momentos em que Maria não entende o sentido pleno dos fatos e das palavras. No correr da vida de Jesus, a surpreende muitas vezes ao mudar os paradigmas convencionais. Está lá em Marcos. O que é isso? Só um exemplo. Já ouviram aquela passagem do Evangelho que quando Maria e José e Jesus eles estão voltando e o menino Jesus se perde, fica para trás, Isso é muito difícil para a mãe compreender por que o menino nos deixou e ficou lá. Ele não ficou perdido, ele ficou porque essa era uma missão dele. Deus tinha alguma coisa através desse perder, entre aspas, que eles tiveram que voltar. Por isso que Jesus, quando não sabia que eu devia estar cuidando das coisas de quem? Do meu Pai.
Eu acho que de Bíblia vocês sabem um pouco também, né? Então isso é bom. Não sabia que eu tinha. Às vezes, em um parênteses, vocês que são de pastoral da comunidade, às vezes a gente larga as coisas em casa para fazer as coisas da igreja, não vem? E de vez em quando tem uns atritos, não tem? Tem ou não tem? Mas ela tem que fazer igual Jesus falou para Maria. Não sabia que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? Não dá vontade de falar isso? Mas depois da briga, né? Então é coisa que a gente tem que estar muito atento. Uma outra coisa. Mas diferente de nós, Maria trilha um caminho sempre positivo, sem falsos desvios ou atoleiros. Eu coloquei atoleiros que outro dia eu atolei num lugar aí que estava alguém me levando de carro, atolou. Daí eu lembrei disso. Porque eu falei, não faz esse desvio que lá na frente vai poder o carro não andar. Não, mas tá tudo certinho. Daí, pum, atolou. Na vida, de vez em quando, a gente não pode fazer certo desvio, o caminho é esse. Eu chego no profundo do que precisamos saber. Maria realiza sua vocação pelo caminho da fé, em meio às crises e dificuldades. Ela também teve que fazer correções de rota no correr da vida. Ela experimentou na sua vida processo de mudança, de conversão, não do mal para o bem, mas do bem para um bem maior. Porque a nossa conversão, a nossa mudança é o quê? A gente faz coisa errada, tem que fazer o quê? Depois do quê? Coisa certa. Fiz mal, eu tenho que fazer o quê? Bem. A conversão de Maria na sua vida não é disso. Olha, eu achei muito profundo isso, porque é do bem para um bem maior. A nossa vida deveria ser. Quando nós falamos que temos devoção a Maria, eu creio que quando a gente vê esse dogma da Imaculada Conceição, Maria pura, é no sentido que nós precisamos purificar a nossa vida. Maria é toda inteira, é toda de Deus. Por mais que a gente fala que a gente tem que... né? Então a gente vai aprendendo com Maria que nós precisamos ser todo inteiro de Deus. Maria é pré-redimida pela verdade que é Deus. Ela recebe sua graça salvadora numa intensidade maior do que nós, o que lhe dá forças para integrar tendências e pulsões. O quê? Maria não age no impulso, ela escuta. Por isso ela é imaculada. Nós temos tanta coisa que entra na nossa vida que a gente nem sempre escuta aquilo que Deus sabe. Quer um exemplo? Nós estamos participando da Santa Missa, certo? Começou a fazer um ruído daqui, o que chama a atenção da gente? O foco é aqui, eu já começo, né? Não é assim? Escuta os barulhos. Hoje, a hora que ele chegou na missa, eu tinha começado a missa. Sim? Não sei se era ele, alguém chegou com umas tralhas lá, né? E lá do altar, eu não sabe, eu acho que é isso aí, né? Eu falo de tralha, porque eu não sei como que chama. É tripé, penso tripé. Então, a hora que ele chegou, colocou lá quietinho, negócio, eu vi. E quando eu vi, eu fiz assim, filho. Pensei comigo, mas geral, presta atenção, você está na missa. Entende? Então, qualquer coisa, a gente tem. Maria não, o foco dela era. Né? Mas ao mesmo tempo, ela tinha, acho que é graça de Deus, né? Deu uma visão maior das realidades. Ela recebe sua graça salvadora, repito, numa intensidade maior do que nós, o que lhe dá forças para integrar tendências e pulsões. Conquista, assim, uma inteireza admirável.
exerce melhor sua missão de perfeita discípula, educadora e mãe do Messias. Maria desenvolve profundamente suas qualidades humanas e espirituais, tornando-se criatura santa, não fragmentada, dona de si, aberta a Deus. Maria não se divide. Na nossa vida, nós, infelizmente, nós temos que dividir para muitas coisas. Maria é toda de Deus. O ser imaculado é isso, desde o início. Portanto, o fato de ser imaculada não a torna menos humana. Maria anda com os pés no chão. E nós temos que aprender de Maria isso, né? Nós não somos imaculados nem imaculadas, mas nós precisamos, eu diria assim, buscar em Maria esta força para sermos mais puros diante de Deus. E quando falo de pureza aqui, não é sem pecado não, porque nós somos pecadores. Maria não. Ao contrário, ela realiza a utopia da nova humanidade, do ser humano integrado que cresce na fé, na esperança e no amor. Alguém de vocês aqui, eu creio que pode até não ter, alguma vez na vida já falou assim, nossa, está tudo perdido, não tem jeito? Já passou isso alguma vez? Maria foi uma mulher que na vida, na sua caminhada, em alguns momentos a gente vendo o passado nos evangelhos, não fala muito, como que ela poderia falar, não tem jeito, não dá, vou estacionar aqui. Não, Maria, por isso que ela está aqui. Fé na esperança e no amor. Maria deixa-se impulsionar pela força de Deus. Aí tem algo maior, né? Que é isso nós precisamos aprender da Imaculada Conceição. Ao seguir Jesus, Maria teve contato com vários tipos de pessoas, embora limitada pela sua condição de mulher na sociedade judaica, na convivência humana, esteve sujeita aos condicionamentos e influências diversas desde criança. Ela teve que rejeitar o pecado social no seu tempo e discernir o sentido dos fatos e construir seu projeto de vida iluminada pelas palavras e pelo gesto de Jesus. Na primeira etapa de sua vida, Maria desempenha o papel de mãe e educadora de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 31. Na segunda etapa, eu dividi por etapa para ficar mais fácil. Segunda etapa, ela se torna discípula, em Lucas 11, 27 e 28. E na terceira etapa, após a morte e ressurreição de Jesus, assume a missão de membro da comunidade e mãe da comunidade cristã. É interessante a gente pegar essas três etapas, o tempo nosso, isso aqui dá um dia, de perceber. Porque Maria, a Imaculada, se ela é a mãe de Jesus, ela poderia ter muitos privilégios, não? Poderia. A mãe do Filho de Deus, e no entanto Maria não teve nenhum privilégio. Ela foi mulher como vocês, sem o pecado original. Eu falei mais direto porque as mulheres, mas Maria é mãe de mulher. Ou seja, mais do que ninguém, Maria experimentou a salvação em Cristo
que é um processo. Na sua concepção imaculada, no caminho de vida que percorreu até se tornar adulta, ao receber o anúncio e responder positivamente, ao fazer parte do evento do nascimento de Jesus, ao educar Jesus, ao se colocar humilde diante como membro da nova família dos seguidores no momento da cruz e na preparação de Pentecostes, que nós estamos às portas. Maria foi redimida por Cristo, não somente no momento da sua concepção, mas em toda a sua existência. Isso é muito bonito e belo. Para nós católicos, é um pouco mais fácil entender isso. Outras pessoas de fora não entendem, de outras religiões. Ou até a igreja ortodoxa. A salvação oferecida por Deus se torna nela salvação acolhida e realizada no correr da vida pelo sim generosamente renovado. E isso é uma lição de vida para todos os que se comprometem a seguir Jesus como discípulos e missionários. Eu falo isso para você que é muito interessante. Ontem, a partir das 5 horas da tarde, eu estava sem voz. Não tinha nada de voz. Não estava falando nada. E daí eu fui lá para a capelinha nossa e falei, meu Deus, amanhã eu tenho que celebrar a missa lá cedo de manhã, tenho uma palestra para eles, como que eu vou fazer? E fiquei lá na capela rezando um pouquinho. Assim, vou dormir, amanhã é outro dia. Deus sabe o que faz. Está dando para me entender, não está? De onde que vem a voz? Ou a gente crê ou a gente não crê. Eu disse assim, Maria, eu tenho muita devoção por você. Assim como fizeste a vontade de Deus, me ajude a fazer aquilo que tem que ser feito. Se for para o bem daquele povo que está lá me esperando, que eu possa ir. Se não for também, é só cancelar. Daí eu virei e falei, não mexe com Deus e Maria, que eles são fortes. Né? Então é coisas que a gente vai aprendendo. E daí quando alguém estava me trazendo para cá, pegamos um trânsito horrível. Né? Porque não, a gente nunca sabe. Daí a pessoa começou a rir, porque eu falei para ela, pode ir que nós vamos chegar com tempo e ainda vou tomar um cafezinho com o Padre Yuri. Daí a pessoa brincou comigo, né? Quantos minutos o senhor acha que o senhor chega lá com tempo? Uns 20 para as 9. Chegamos 20 para 9, certo? Ou a gente acredita ou não crê. Não acredito. Então eu creio que a questão de Maria, o dogma da Imaculada Conceição, é isso. Eu creio na pureza, na inteireza de Maria. Ela foi preservada do pecado original. Maria é realmente imaculada. E nós somos chamados também a ser imaculados. Quando a gente não fala mal dos outros, quando a gente não faz fofoca, quando a gente não quer o mal do outro. Porque às vezes nós nos traímos. Precisamos ser como Maria, inteiros. Maria Imaculada altera. Aqui fica, é bom gravar isso, o resto pode esquecer. Maria Imaculada altera o conceito de privilégio. Maria ensina que tudo que recebemos é dom e se destina a ampliar a rede do bem, a estender o reino de Deus sobre a terra. Maria Imaculada não é ponto de partida, mas de chegada. Está quase. Pois Deus que cria do nada, também recria a partir do caos e das trevas. Ou seja, a Imaculada Conceição
é o resultado, e nós que somos matemáticos, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. A Imaculada Conceição é o resultado da relação íntima e fiel entre Deus e Maria, de uma relação na gratuidade do amor, que por mais que a gente aprofunde, que a gente fale, a gente ainda demora a pensar. O sentido profundo do dogma da Imaculada Conceição não está tanto na ausência de pecado, quanto na plenitude e presença da graça que Deus outorga a Maria. A ausência de pecado é a consequência dessa presença amorosa e eficaz. Vou repetir de novo para a gente gravar. O sentido profundo desse dogma não está tanto na ausência de pecado, quanto na plenitude e presença da graça de Deus, que outorga a Maria a ausência de pecado e a consequência dessa presença amorosa. Ou seja, Maria, por graça de Deus, ela é imaculada. E a ela nós devemos louvar, bendizer e agradecer, por ela não somente ser a mãe de Jesus, mas é a nossa mãe também. O dogma da Imaculada proclama que o bem é anterior ao mal, a graça é mais forte que o pecado, e que esta graça é patrimônio de todos. O dogma da Imaculada foi proclamado lá no ano 1950 com o Papa Pio XII, com um documento, né, que se chama Munificentissimus Deus, né? Eu diria assim, são os nomes latinos. Deus é sempre pleno, ou seja, quando nós falamos da Imaculada Conceição, nós pedimos a ela que continue abençoando, cuidando de nossas vidas. E quando nós falamos Imaculada, nós temos uma variedade de títulos de Nossa Senhora. Não temos? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Desterro. Qual Nossa Senhora que você lembra? Aparecida, a minha preferida. Guadalupe. Estava lá na minha história. Né? Então, Maria é tão grande diante de Deus e diante da humanidade, que ela é reconhecida nos muitos nomes, mas ela é uma só. É o mesmo, era aquela questão, né? Quando a gente ama a mãe da gente, falta títulos para ela, né? Minha mãe é bondosa, é carinhosa, é linda, é maravilhosa, e assim por diante. Esta é a forma do carinho que Deus teve com a sua mãe, Maria Imaculada, que é a Senhora de tantos nomes, mas que se faz presente na nossa vida. E a Imaculada tem até um cantozinho, não sei se vocês conhecem. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, santos padres da igreja. Os santos padres foram aqueles doutores da igreja que pesquisaram, né, grandes homens. Um padre amigo meu escreveu assim: os padres do concílio tiveram uma dificuldade para definir o
o que era o dogma da Imaculada. Por quê? Porque qual foi a dificuldade deles? Porque em Adão todos pecamos e em Jesus todos somos redimidos. Maria foi isenta de todo o pecado em previsão dos méritos do seu filho. Quem trouxe a luz não podia ficar sob as trevas. Quem trouxe a vida não podia ficar sob a morte. Quem trouxe o Salvador não podia ficar sob condenação. É muito bonito colocar isso. Por quê? Maria foi preparada por Deus para ser a mãe do Salvador, do seu filho. Então, não foi privilégio de Maria ser imaculada, né? Isso foi um presente, um dom de Deus para aquela qual trouxe o Salvador. É tanto que, se Deus quisesse, ele podia falar assim: o filho que vai nascer de Maria não vai sofrer nada. E pelo contrário, né? Quantas vezes você recorre a Maria, a mãe de Deus, nossa mãe, né? Maria é imaculada por isso, porque ela acolheu tudo aquilo que Deus lhe chamou para viver e fazer. Queremos falar mais sobre Imaculada? E tem aí as comunidades, as paróquias que levam o nome de Imaculada Conceição, as nossas festas, né? Com nomes. É bom ler o Catecismo da Igreja, né? Aqui fala uma coisa interessante sobre Maria. É ao mesmo tempo Virgem Mãe, por ser a figura e a mais perfeita realização da Igreja. A Igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus, que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal dos filhos, concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a Virgem que guarda íntegra, puramente, a fé dada a seu esposo. Ou seja, em Maria nós somos redimidos, em Maria nós vivemos a graça que Deus também deu a ela, só que de uma forma muito mais especial. Não que Deus nos ama e não quer. O pecado original, o pecado entrou no mundo, né? Mas Deus preservou Maria, por isso ela é imaculada, ou seja, sem mancha. Eu dizia até assim, a gente precisava falar um mês, cada dia, sobre uma coisa para até chegar nos dogmas. Porque daí a gente vai falando sobre o pecado original, sobre a teologia da graça, assim, tudo. Isso da história, da gente fazer um mês ou até 2 meses de conhecimento em profundidade. Até quando eu vim do padre Yuri, falou assim: o senhor quer projetar, quer fazer alguma coisa? Eu falei assim: eu creio que a maioria está cansada de ficar vendo tela. A gente fica toda hora, né? Então, vamos, porque a gente fala muito que a gente precisa comunicar. Vocês estão me entendendo? Me entenderam? Sim. Estão me entendendo? Está claro? Tem alguma coisa do lado? Não. Por quê? O grupo não é tão grande, graças a Deus, é um grupo bom. Então a gente precisa olhar no olho dos outros, né? Ver. Porque isso aqui é mais do que palestra, é uma conversa, né? Apesar que só eu estou falando, né? Mas isso é um pouco sobre o dogma da Imaculada Conceição. Aí um pouco entra também a questão da Assunção de Maria. Maria que foi elevada ao céu, né? A gente fala de corpo e alma, né? Mas quando fala corpo, aí não é tipo esse corpo nosso, né? Então, celebrando, agora eu entro na Assunção de Maria. Celebramos no dia 15 de agosto a Assunção de Maria como
Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Abadia. Aqui no Rio tem uma igreja, não tem? Nossa Senhora da Glória. Sim. É lá no centro, se não me engano. Então, oi? Largo de Machado. Lá no Outeiro da Glória. Também. E tem outros tipos. Então, Nossa Senhora da Boa Viagem, ela é em Belo Horizonte. Nossa Senhora da Abadia, já ouviram falar desse título? Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora da Abadia. Eu até ia vir com a camiseta minha com a Nossa da Abadia, mas aí a menina foi lavar lá, aqui, eu não sabia dessa história, a água do vinho que veio tirando aqui é suja. Sabe? Aí ela é meio branca, manchou, então tem que tirar a mancha, daí ficou feio. Porque quando eu vi que tinha nome, eu falei assim, não sei se o povo conhece. Então, Nossa Senhora da Abadia tem os seus, o seu santuário, fica uma cidade lá no interior de Minas, chama Romaria, no Triângulo Mineiro. Né? É um santuário que foi criado pelo Padre Eustáquio. Já ouviram falar do Padre Eustáquio? O Padre Eustáquio é um irmão nosso de congregação, que é beato. Ele foi um dos primeiros que chegou no Brasil, chegaram em Romaria, nessa cidade. E lá tinha uma igreja, Nossa Senhora da Abadia, no Buquém, uma imagenzinha. E daí fundou um santuário. Né? Isso mais de 101 anos, se não me engano. Né? Então, o que acontece? Então, a gente celebra, normalmente no mês de agosto, no dia 15 de agosto, celebra-se a Assunção de Nossa Senhora. O texto Vida de Maria, do monge oriental Epifânio, do século VIII, diz que ela residia em Jerusalém, na casa de João, o teólogo, no Monte Sião ou no Getsemane, vivendo lá uma comunidade com as outras pessoas, com os discípulos. Outros autores trazem que ela morava em outro lugar. Então, não tem um lugar certo qual que é. Mas o importante aqui é lembrar que a palavra Assunção significa o quê? Ser assumido, assumida por alguém. Deus assumiu Maria. Deus cuidou de Maria. Deus levou Maria. Maria, como criatura, atribui-se uma função passiva. Ela é assumida por Deus na sua glória. Maria não entra no âmbito da eternidade por sua própria conta, mas sim devido à ação salvífica de Deus. Aqui é uma coisa interessante. Lembra lá no dogma da Imaculada? Maria não teve nenhum privilégio. Teve? Não. Então o quê? Ela não entra no âmbito da eternidade por sua própria conta, mas sim devido à ação salvífica de Deus. Porque se ela era a mãe do Filho de Deus, ela podia ter. É muito sutil. O corpo de Maria foi transformado e assumido por Deus, embora não saibamos os detalhes. Porque isso é questão de fé. Né? O importante é crer que Maria já está glorificada junto de Deus, toda inteira. Ou seja, se ela foi preservada do pecado original, ela é imaculada, então ela está na glória de Deus. Né? E nós precisamos fazer uma grande caminhada para participar dessa mesma glória. E eu, por minha conta, eu acrescentei. Ela já está vivendo o que está prometido para cada um de nós. Participar do banquete da vida, levando consigo o amor e seus frutos cultivados nesta existência. Aqui um parênteses. Todos nós seremos salvos por Deus, somos salvos em seu Filho Jesus Cristo, pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte para o quê? Experimentar esta salvação.
cremos que Maria está junto de Jesus, glorificada por inteiro. Deus assumiu e transformou a sua história, suas ações e seu corpo. E como ela está na glória de Deus e dos santos, continua perto de nós, auxiliando-nos como mãe amorosa e companheira na fé. O que o dogma da Assunção, Maria elevada aos céus, estimula a nossa fé, especialmente nos momentos de crise? Alguém já teve alguma crise por aí na vida? Alguém já teve? Eu não falo que alguém já teve, não. A gente vive em crise. É que tem tempos que a gente dá conta melhor, tem tempos que não. Em crise no sentido, crise não é ruim. Crise faz a gente o quê? Encontrar novos meios, nova forma, superação. Isso é eu que estou escrevendo, né? Sabemos que Deus assumiu e transformou tudo de bom que Maria construiu aqui na terra, até mesmo o seu corpo. Olhando para Maria, ressuscitada e glorificada, que seguiu os passos de seu filho Jesus, a gente se anima a lutar pelo bem, pela verdade e pela justiça. Tudo que a gente faz de bom e de bem, isso é sinal do quê? De ressurreição. É sinal de vida nova. Um copo de água que você dá para alguém que está com sede, isso é ressurreição. Isso é vida. Porque as coisas, elas não é nas grandes, não, é nas pequenas. Um bom dia bem dado para o outro, uma boa tarde bem dado, isso é sinal de vida para o outro. Não é pelo celular só, né? Porque pelo celular a gente maqueia. Né? O celular é a coisa mais mentirosa que tem. Né? Bom dia, tudo bem. Você está estraçalhado, mas está tudo bem. Não é assim? Então, Maria é muito verdade, é muito inteira, é muito transparente. Nossa, eu falei para ele que era 30, ele falou que era 30, hoje é 45. Só mais um pouco. Né? Repito, olhando para Maria ressuscitada e glorificada, que seguiu os passos de seu filho Jesus, a gente se anima a lutar pelo bem, pela verdade e pela justiça. A Assunção de Maria foi o término de seu peregrinar neste mundo. A Assunção de Maria também é um sinal de Deus para a comunidade igreja que caminha na história. A igreja caminha, né? A gente tem... No capítulo 8º do documento conciliar Lumen Gentium, Luz para Gentes, se diz que Maria assunta ao céu, é a imagem e o começo da igreja, como deverá ser consumada no tempo futuro. Assim também, ela brilha aqui na terra como sinal de esperança segura e do conforto para o povo de Deus em peregrinação até que chegue o dia do Senhor. Documento lá no Gênesis, número 68. É bom a gente firmar nos documentos da igreja, né? A gente precisa conhecer. Toda de Deus e muito humana. Eis o segredo dos dogmas sobre Maria. Um segredo que ajuda os cristãos a serem autênticos seguidores de Jesus, assim como foi Maria. Repito, toda de Deus e muito humana. Eis o segredo dos dogmas sobre Maria. Um segredo que ajuda os cristãos
a serem autênticos seguidores de Jesus, assim como Maria. Toda de Deus e muito não. Porque às vezes a gente coloca Maria lá em cima, né? Ela é imaculada, ela foi para o céu, corpo e alma, como a gente diz, no sentido de quê? Porque ela foi humana de pecado. Ela só teve pecado. Ela foi preservada. E nós, na nossa fragilidade, não fomos preservados, mas somos amados. Por isso que tem aquela expressão: pede a Maria que o filho atende. Ou pede a mãe, né? Eu gosto mais da palavra Maria, porque mais, né? Pede a mãe que o filho atende. Porque às vezes o filho está tão ocupado, né? São tantos os pedidos, mas Maria às vezes tem menos, o povo passa na frente. E aí está, né, uma das coisas muito importantes na nossa vida, é a gente ter a coragem de professar a nossa fé. Nós professamos a fé em Cristo Jesus. A gente não ter vergonha de dizer que amamos Maria. Porque agora a gente diz que muitas vezes a gente diz que ama Maria, mas não cuida e não ama a mãe da gente como deveria. Às vezes acontece, né? Então a gente tem que ser coerente. Esse livrinho aqui, Festas Litúrgicas de Jesus e Maria, do Francisco Adail Martins Moreira, da Edições Loyola, é muito antigo, mas ele diz: a liturgia celebra em 15 de agosto, ou no domingo imediato, para a qual foi transferida a solenidade, a Assunção de Nossa Senhora ao céu, em corpo e alma. A devoção a Nossa Senhora da Assunção, ela é muito antiga, no Ocidente e no Oriente. No Oriente, desde o século VII, se comemora a dormição de Nossa Senhora. Já ouviu falar? A dormição é o quê? Passagem desta vida para a eternidade. A passagem da Santíssima Virgem Mãe de Deus desta vida aos céus. Depois, algo interessante, tem uma oração que fizeram, muito interessante e bonita, que diz: nos teus dogmas, ó Mãe querida, saúdo-te com emoção, por bela inspiração à vida dos eflúvios do coração. Carrego feliz inserida no centro da palma da mão a letra do nome bendita da Mãe de Jesus Salvação. O M que a gente tem nas mãos, né? Ninguém fica falando, né? Esse M é Mãe, é Maria, a Mãe de Jesus. Sem mancha ela foi concebida, Imaculada Conceição, e foi Mãe de Deus consentida. Ao arcanjo na Anunciação, Mãe, porém, virgem foi mantida, e ao céu levada na Assunção. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Interessante que a Virgem Santíssima é em 15 de agosto também venerada com outros diversos títulos. Nossa Senhora da Boa Viagem, Belo Horizonte, da qual é padroeira municipal. A devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem é muito antiga, ela vem lá de Portugal. Também Nossa Senhora da Abadia, que é a padroeira da Arquidiocese de Campo Grande, da Arquidiocese de Uberaba e titular da Catedral de Uberaba. A devoção de Nossa Senhora da Abadia teve origem no convento de Bouro, situado perto de Braga, em Portugal. Também, nós temos muita ligação com as devoções de Portugal, né? Tem português aqui? Oriundo, descendente. Descendente. É bom demais, né? Depois tem Nossa Senhora da Glória. Mais um nome, alguém perguntou. Nossa Senhora da Ponte, é a padroeira aqui diocesana de Sorocaba. Depois tem
para mim não falar demais. Daí aqui aparece, né? Interessante. Depois aqui. Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí, de cuja catedral é titular. Nossa Senhora da Vitória. Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora dos Prazeres. Então, todas essas nossas se celebram no 15 de agosto. Nossa Senhora do Desterro, a festa essa semana, mas é porque celebra no início. Né? Tem também a Nossa Senhora da Paz. Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora da Oliveira, Nossa Senhora da Oliveira, e assim por Nossa Senhora dos Anjos, que tudo baseado na Assunção de Nossa Senhora. Né? Então, são títulos: Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora da Consolação, e assim por diante. Então, eu diria para vocês, vamos fazer crescer cada vez mais a nossa fé. A Maria nos leva até Jesus. A nossa fé, a centralidade da nossa fé é cristã em Cristo. Né? Mas se nós temos Maria, que é a mãe de Cristo e nossa mãe, ela nos ajuda a viver melhor a nossa fé. A colocar firmeza com fé, esperança, caridade. Porque a mãe de Deus, ela sabe cuidar bem de cada um de nós, seus filhos e filhas. Porque se Deus é amor, Ele derramou seu amor sobre cada um de nós. E Maria é aquela que nos ajuda a colocar em prática esse amor. Alguma pergunta? Eu não deixei de perguntar, né, cada vez. Eu acho que é interessante, porque então a Imaculada Conceição, ela é a base, é a primeira de todos os títulos. Ela foi já idealizada por Deus. Padre Geraldo, eu acho interessante que é o que o senhor falou, ou crê ou não crê. Eu vejo que a gente fica buscando respostas e na razão de isso tem que dar sentido, levantou ela aos céus, tem um monte de fantasias. A gente precisa crer que se Deus ele é do impossível, é do impossível. Nosso Deus faz o impossível. Então eu creio que tudo para ele é possível. Maria ter gerado e continuado virgem, de Maria ter sido escolhida por ele. Então, é porque, infelizmente, a nossa humanidade aqui, que é uma humanidade que parece que está sempre em competição e rivalidade, a gente escuta que Maria é uma mulher qualquer, que Maria não tem que fazer todo, e isso tudo realmente é algo que até nós católicos temos que amar Maria, sim, em todos os sentidos, por ser mãe do meu Senhor. Se a gente ama nossa mãe, de pecador, temos que amar Nossa Senhora. Então a gente tem que firmar duas coisas. Primeiro, lembrar. Quando fala para a gente que Maria é uma mulher qualquer, ela não foi uma mulher qualquer. Ela foi uma mulher preservada do pecado original. Mas ela foi uma mulher como todas as mulheres. Sim, né? Humana. Por isso que eu vou só passar para vocês o nome do livro, que é interessante. Quem puder, quiser buscar, saber, esse livro, não sei se vocês conhecem, né? Maria toda de Deus, então humana. É o Afonso Murad, é o irmão marista, né? Esse livro é das Paulinas e Editora Santuário. Então é um livro muito bom, ele tem várias dimensões, ele fala. Só para vocês saberem. Refletir sobre a Maria hoje, a mãe de Jesus, Maria em São Marcos e São Mateus, Maria no Evangelista Lucas, louvor e profetismo, Maria em Lucas, Maria no Apocalipse e outros escritos bíblicos, Maria, Bíblia, tradição e dogma, que a gente falou um pouco sobre isso, aqui tem mais detalhado algumas coisas. Depois tem o dogma da Assunção, a Imaculada Conceição, né?
Então, com muito mais profundidade, coisa que você pode estudar, ler e reler, né? Então, é esse livro aqui. Se alguém quiser anotar, o nome é Maria Toda de Deus e Tão Humana. O autor Afonso Murat. E às vezes você pega na internet, hoje tem essas coisas, né? E tem aqui desse livro, para quem não lê, porque hoje as pessoas não gostam muito de ler não, né? Você já viu? Você manda mensagem pro celular, passou de 2 linhas, nem vê. Né? Não é assim? Tá certo ou não certo? E se for do padre, daí que não vê mesmo, pensa que é para pedindo alguma coisa. Eu brinco, deixa eu ver. Cadê a Imaculada? Padre Geraldo, eu acho tão importante a gente ter esse reconhecimento da humanidade de Maria, porque eu até falei isso na semana passada, né? Quando a gente começa a colocar Maria como deusa, parece que ela está lá no pedestal, né? Ela veio pronta, como o senhor usou a expressão, prontinha, realmente foi preservada do pecado, e ela podia ter feito disso uma acomodação, né? Eu já fui escolhida, eu já disse sim, eu já não tenho pecado, então vou ficar aqui quietinha, deixa que eles venham a mim, eu fico só aqui. E aí quando a gente vê ela já de cara se predispor a andar, para ir servir, a se colocar aos riscos, não só riscos humanos, mas ao risco mesmo. Quando você se coloca a serviço, a caminho, você se expõe, você enfrenta os desafios, as adversidades. Quando ela, né, se preocupa em trazer o Magníficat, né, falando da situação da humanidade, falando da pobreza, falando das injustiças, essa é Maria, né? Então, assim, eu realmente sou apaixonada, óbvio, pela Mãe de Deus, pela Imaculada, pela aquela que já está na glória, mas eu gosto de ter essa Maria mulher, que se mete em tudo, que tem opinião, que mesmo no silêncio tem uma opinião formada, porque essa me desafia todo dia a ser uma pessoa humana melhor. Então, só para completar, se é que eu tenho esse direito. Obrigado. Mais alguém? Para eu uma palavrinha? Deu no capital alguma coisa? Aquilo que vocês tiverem de bom, ficou, guarda, o que não foi, não. Mas só lembra 2 coisas que é importante. Nós somos cristãos e cristãs, filhos e filhas de Deus, e nós devemos ser muito felizes porque, além de nós termos Jesus e Deus como Pai, Jesus Filho, né? Jesus nosso irmão, né? Tudo, nós temos a alegria de ter uma mãe que Jesus compartilhou conosco, né? Por isso que eu sempre digo, ter mãe é tão bom que até o Filho de Deus quis ter mãe, né? Então aí está, que não faz parte da palavra que eu tinha que dar, mas eu acho que toda a dignidade, todo o cuidado, todo o carinho, todo o respeito para com todas as mulheres, né? Seja minha irmã, seja a minha mãe, seja a minha tia, seja a minha vizinha, etc. Em todas as mulheres aí se carrega o traço de Maria, né? Então que vocês continuem sendo abençoadas e que nós, os homens, aprendamos, né? Prossigamos a nossa vida respeitando mais as mulheres, porque eu acho que tanto em nível social, igreja, eu acho que ainda falta a gente crescer muito no respeito, na acolhida das mulheres, né? Porque a gente fala do mundo lá fora, mas às vezes dentro de nós, né? Entende quando eu falo isso? É que a gente precisa acolher mais, respeitar mais, ser mais carinhoso, etc. Porque às vezes em casa sofre tanto, né? As mulheres, tem muitas mulheres sofrendo demais, né? Caladas, né? Está filmando ainda? Pode cortar, por favor, que eu posso falar. Santo, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todas as nossas os títulos de Nossa Senhora, a mesma Mãe de Deus, e nós, desça sobre vós as vossas famílias,
sobre essa comunidade paroquial, sobre estes eventos que estão acontecendo nestes dias, nestes sábados, para que possam crescer na fé, na vida e na santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito